Vamos meditar sobre o evangelho de hoje. Está em João 21, do 1 ao 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus 3 vezes perguntou se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, meus irmãos, ele é muito rico. Podemos ficar com a última frase: segue-me. Se queremos realmente entender a nossa vida, o que realmente significamos, de onde vimos e para onde iremos, precisamos essencialmente e simplesmente seguir Jesus Cristo. E esse seguimento não pode ser somente em palavras. Nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus, praticar realmente o que ele nos ensina. Isto é que significa seguir a Jesus. Você está fazendo isso? Você está proclamando os 10 mandamentos? Você está valorizando a vida, por exemplo, desde o ventre materno? Você está amando realmente o próximo? Você está sendo arauto da verdade? Você está procurando a pureza de coração? Tudo isso e muito mais está completamente relacionado com o seguimento verdadeiro a Jesus Cristo. Neste evangelho, vimos Pedro, que estava nu. Na verdade, ele estava envergonhado da tríplice negação que ele praticou sobre Jesus Cristo durante a paixão do Verbo de Deus. Ele estava envergonhado, pois João, o discípulo que Jesus amava,
reconheceu Jesus ressuscitado, disse isso para Pedro e Pedro foi ao encontro de Jesus. Ele estava envergonhado, pois ele tinha negado Jesus 3 vezes. E nesta conversa que teve com Jesus, que é onisciente, é o próprio Deus, pergunta a Pedro se Pedro ama. Jesus sabe de tudo. Ele sabe o que está no coração de Pedro. Obviamente, Pedro precisava manifestar este amor, assim como manifestou em momento de fraqueza a sua negação. A negação ao próprio Mestre Jesus. E assim Pedro declara o seu amor a Jesus 3 vezes. E aqui temos o primado de Pedro, que tem a ver intrinsecamente com o papado. Aqui temos o primado de Pedro sendo confirmado por Jesus, quando diz para Pedro apacentar os seus cordeiros, que significam aqueles que representam o Cordeiro de Deus, que são os próprios diáconos, padres e bispos. Aqui Pedro está recebendo a missão de Jesus de governar, guiar, apacentar o clero da igreja que nascia. E em outras 2 oportunidades, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, que de forma muito simples, Jesus está pedindo para ele guiar, governar, proteger as ovelhas, os fiéis, os leigos da igreja que nascia. Tenhamos confiança nas palavras de Jesus. E aqui nós temos a instituição do papado, do primado de Pedro. Sigam Jesus, sigam o que o Senhor ensina. Fiquem com Deus. Peço que vocês cliquem no vídeo a seguir, assistam o vídeo, ajudem no crescimento do canal, deixem o seu like, compartilhem, comentem, ajudem no crescimento de visualizações desse vídeo que estamos sinalizando. Muito obrigado, fiquem com Deus.